Então vamos lá, pessoal. Página 170, livro PHG. A gente está no subtópico 7, autocontrole e caráter. Vamos dar sequência daqui, tá? Portanto, sob a necessidade superficial de vitória e do apego à segurança, está uma arrogância e uma presunção extraordinárias. É só embaixo que deparamos com a resignação. A presunção afirma-se por ser capaz de indicar que pode de fato mostrar serviço, ser forte, porque sua vítima está sempre disponível. O comentário típico é: sou forte, sou independente, posso aceitar ou recusar. Combinado? É uma prova da própria. Tem um problema na conexão aí, né? Tá, deu. Eu tava na conexão errada aqui. Peraí, deixa eu ver. Voltamos, né? Tô aqui. Beleza. Vamos lá. Mais uma vez, surge uma dificuldade. Em particular, em nossos costumes, os fundamentos sociais da autoestima são ambíguos. É necessário provar não apenas que somos fortes, mas também que somos potentes, sexualmente excitáveis. Essa exigência contraditória só pode ser satisfeita, se o ato amoroso puder se tornar suficientemente sadomasoquista para poder empregar a agressão como um pressentimento liberador da sexualidade. E a sexualidade, por sua vez, como um meio de ser punido para diminuir a ansiedade. A autoconquista é valorizada no plano social como caráter. Um homem de caráter não sucumbe à fraqueza. Essa fraqueza, entre aspas, é em realidade o eros espontâneo que realiza toda a criação. Ele pode arregimentar sua agressão para fazer prevalecer seus ideais. Ideais, entre aspas, são normas às quais nos resignamos. A sociedade antissexual, que baseia sua ética no caráter, talvez um pouco mais nos séculos imediatamente anteriores ao nosso do que hoje em dia, atribui toda a realização à repressão e ao autocontrole. E determinados aspectos de nossa civilização se devem provavelmente ao caráter, a saber, sua fachada ampla e vazia, a mera quantidade, seu frontispício imponente, porque essas constituem as provas sempre necessárias à dominação dos homens e da natureza, são provas de potência. Contudo, a graça, a simpatia, a força, o bom senso, a alegria, a tragédia, essas são impossíveis para pessoas de caráter. Já falamos, eu não sei se foi no livro de PHG ou se foi em Gestalt Terapia Explicada, sobre o conceito de caráter, né, que é uma fixação, de certa forma, de uma forma específica de ser, né, vinculada à moral da nossa sociedade, da cultura em si, e a gente se fixa ali naquele lugar, considerando que qualquer coisa que fuja daquela forma de existir que a gente tem, aquele padrão de comportamento, aquela dinâmica de relacional, é inadequado, né? E foge daquilo que é o seu caráter. Então, você acaba ficando fixado e limitado dentro dos comportamentos que você desenvolve e da forma de ser mesmo, porque você acaba ficando estereotipado também. Diga, Maria. Não, e é bastante interessante a hora que ele cita o sadomasoquismo, né? Aonde, por reprimir tanto e também utilizar a agressão, né?
só poderia chegar a um prazer, de uma verdadeira explosão, de orgasmo, né? Não de sexo, se tivesse presente agressividade, né? Ao mesmo tempo, a sociedade civil, como você citou agora, né, na sua hipocrisia dos valores que são aceitáveis, não, nesse momento, não aceita a agressão. Então, a agressão, ela só pode se voltar contra si mesma. Então, a pessoa fica naquele autocontrole, né? Por isso que não pode ter características espontâneas, como você acabou de citar agora, que é o bom senso, a alegria, a simpatia, né? Se identificar com a tragédia, enfim, né? Com aspectos humanos, certo? E fica se identificando com aspectos estereotipados, né? E, ao mesmo tempo, olha que contradição, depois muitos dizem que é o cerne da neurose, esse tipo de autocontrole, né? Certo? Porque, ao mesmo tempo, há necessidade de uma agressão, né? Para também, em outra área da vida, para também ter entre aspas, satisfação, né? Da vazão à sexualidade, que acaba sendo vista dessa forma, né? Quase como um desempenho do sexo, né? Certo? Um desempenho onde a pessoa tem que ter o controle e, ao mesmo tempo, claro, tem que apresentar potência. Um homem impotente não é um homem, certo? Então, o que você persegue, ao mesmo tempo, é o que você tem que controlar, certo? Então, você não pode utilizar das suas características humanas. Você tem que estar sempre sob controle. Tem que ter, persegue a potência, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter ela sob controle, né? Porque a sociedade não tolera pessoas agressivas em outros aspectos. Então, só resta o quê? Se agredir, né? Então, é grande a agressão do self, e o tempo todo, fomenta, né, relações neuróticas, relações que não se completam, certo? Né? Gestaltes abertas, vão ficando pelo meio do caminho, né? E a pessoa vai se formando dessa forma, esquizofrênica, né? A meu ver, loucamente, né? Não está escrito essa palavra aí, mas que você não pode completar nada, né, que possa estar mexendo com você, que tenha sentido dentro do teu corpo, do teu organismo, do jeito de ser no mundo, né? É isso que eu queria citar aí. Perfeito. Beleza. A gente vive hoje nessa sociedade, né, que está toda mergulhada na retroflexão. Então, a gente vê que as pessoas não podem, né, não se sentem no direito de falar o que pensam, estão cada vez mais mergulhadas nesse projeto de quem deve ser, né, e não de si mesmo, e acaba perdendo partes suas no meio do caminho, né? E o corpo, nosso organismo, com a sua inteligência organística, vai dizer para a gente que não está legal e vai dizer assim, né? Com retroflexões, a partir desse mecanismo de defesa que infelizmente, né? Vai nos punir de alguma forma, que é a nossa agressão contra nós mesmos, mas vai sinalizar que olha, tem alguma coisa errada, né? Então, a psoríase, ou quando a gente vê outras formas, né, de manifestações que a gente chama de psicossomática em outras áreas, a gente vê que é nosso corpo nos sinalizando que tem alguma coisa que não está muito bem. A própria dor de cabeça, por exemplo, né? Crônica, enxaqueca crônica, as situações que aparecem aí no dia a dia que vão nos sinalizando, olha, foque em você, tem alguma coisa que não está muito bem. Diga, Elizabeth. Então, Lara, você e Maria falando aí, eu aqui pensando quanto é importante o nosso autoconhecimento. Porque muitos de nós não conseguimos sinalizar. E convive, vai se percebendo como uma normose. Ah, é assim mesmo, eu tenho que calar, eu tenho que afastar. E, assim, e quão é potente, né, o livro aqui fala assim,
provar não apenas que somos fortes, mas também que somos potentes. Essa capacidade desse equilíbrio emocional. Eu lembrei até da Karina, quando ela fala do aproximar e do afastar. A gente tem essa capacidade do envolvimento com o organismo que somos e que estamos, né? Que nessa imbricada, né? Que tudo vai nos fazendo e nós vamos fazendo também do meio, mas eu vejo como que o nosso trabalho, a capacidade de autogerenciar e ajudar o outro na sua caminhada, de estar junto dele se perceber que não precisa ser assim, né? Ele sinalizar, eu existo, eu estou aqui. Então, assim, e eu percebo que a partir dessa percepção de se reconhecer, quem está à sua volta, quem convive com você, também é meio que afetado por isso. Então, eu vejo uma revolução, sabe? Então, quanto que nós podemos estar em nossas mãos, e assim, com humildade, igual a gente faz, estudando, compreendendo, sabe? Esse interesse pelo outro. Assim, quando eu falo disso, assim, eu me emociono, porque ao conviver com outras pessoas do meu convívio, assim, do meu convívio mais infantil, né, de toda a minha geração, eu vejo que alguns ficaram no meio do caminho nessa questão de não se apropriar de si mesmo. Não sei se eu consegui colocar para vocês qual é a minha percepção em relação a isso. Porque, de repente, a gente até ouve de alguns dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos parentes, que assim, eu não estou dando conta disso, sabe? E aí é como se paralisasse. E aí a gente fala, não, é possível, sim, dentro do seu próprio caminhar. É possível você se encontrar com você. E esse não dá conta, né, de lidar com si mesmo, ele vem de uma construção que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né, do desenvolvimento, da nossa criação, dos nossos pais, das pessoas, né, nossos pares, as pessoas que nos criaram, as pessoas que estavam ao nosso redor, que diziam assim, essa forma de comportar não está tão certa não, está péssimo, né? Ou assim, de forma mais sutil, dizendo que isso não é tão apropriado, né? Então guarde isso para você, considere isso lá dentro de si, não fale isso para as outras pessoas, não exponham essas coisas, né? Ou essas partes de si, meninos, crianças que são mais afeminadas e que não podem se expressar da forma que são, porque é considerado feminino dentro da nossa sociedade. Porque vão ser chamados de viadinhos, né, ou de formas pejorativas que vão desconsiderar, que vão, de certa forma, humilhá-los, né? E não só eles, né? Quando os pais dizem essas coisas, eles não estão pensando na criança, não. Muitas vezes eles estão pensando na própria masculinidade. Como assim o meu filho? Como assim o meu filho vai ser essa pessoa? Que muitas vezes eles também não aceitam, né? Não aceitam o feminino em si. Todos nós temos aspectos femininos e masculinos, né? Considerado yin e yang. Nós temos nossas polaridades. Elas têm que ser consideradas integralmente para que a gente consiga dar conta da gente mesmo. E quando elas são rechaçadas, quando elas são minadas, quando elas são desvalorizadas, a gente se perde de si mesmo. Porque a gente não quer perder o amor do outro. Somos seres relacionais. Então, se a gente entende que uma parte nossa vai fazer com que a gente se afaste de quem a gente ama, a gente abstém daquela parte. Né? Diga, Elizabeth. Então, Lara, quando você fala aí dessa... Chega a ser perverso, cruel, né, ao dizer para um menino que o seu jeito é feminino,
Nós estamos sendo consideradas também, nós, enquanto mulheres, nós não prestamos, sabe? São duas avalanches tremendas, né? A misoginia está aí, né? A sensibilidade, ela não cabe aqui. Ela não cabe para você que deve e que tem que mostrar sua masculinidade. Você copiar, por exemplo, algo da sua mãe, da sua tia, seja lá de que mulher for, você está comportando como ela. Isso é coisa de menina, sabe? Isso é muito perverso. É muito perverso para o sujeito que escuta e para a sua cuidadora, né? Para a sua genitora, com quem ele convive, porque assim é uma vem de uma forma tão punitiva e assim quem tem o controle aqui sou eu. E a gente observa isso, eu estou falando de lugar mesmo, sabe? Eu não estou dizendo isso do nada. Estou dizendo de ambientes que eu faço parte, principalmente religiosos, sabe? E que nós, enquanto psi, nós precisamos estar neste lugar com o nosso compromisso de não assistir, sabe? De não ser mais um que se aliena, como você traz sempre para a gente, a questão de nós nos alienarmos da parte que nos cabe, onde nós estamos, sabe? Isso dentro das nossas famílias, isso do nosso convívio para exercer esse lugar, sabe? Contribuir para que o sofrimento humano ele seja amenizado. A gente está assistindo isso o tempo todo. O sofrimento, uma exclusão, e assim, não precisa ir muito longe, não precisa ir muito longe. Dentro das nossas famílias a gente está vendo, está escutando isso, esses contatos, sabe? E como muitas vezes a gente escuta e nós captamos todas as mensagens que nos enviam, né, ao longo da nossa vida. Então a gente escuta da mesma pessoa, muitas vezes, do mesmo cuidador, mensagens que são opostas, às vezes pelo comportamento, eu faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Mas por que será que ele faz aquilo que ele nunca que ele faz, aquilo que ele nunca me ensinou, que ele me ensina aquilo que ele não faz? Qual é a lógica disso? Né? Então, vai chegando para a gente essas mensagens de incoerência, de ambiguidade, essa pessoa que sempre fala, vai lá, vai, busca seu sucesso, mas está sempre desmerecendo quando você tem uma conquista. E aí você vai crescendo com essas lacunas mesmo, né? E o que Maria falou é certo, é um lugar esquizofrênico, né? Você vai cerceando partes suas para caber nas expectativas alheias e acaba virando uma pessoa fragmentada, né? Que acaba sendo o quê no final, né? Ah, essa parte minha é a expectativa daquela pessoa, essa parte é a expectativa daquele. O que sobra se tirar a expectativa de todo mundo? Quem que sobra em mim, né? Diga lá, Maria. Não, é como se fosse assim, contraditório o homem e a sociedade. Né? Ou, não é? Certo? Até escrevi alguma coisa, acho que em 4 frases, falando neurose, sociedade e homem adoecidos. Né? Porque o homem vive em sociedade, é um ser de relação. Então, quer dizer, se ele foge da sociedade, ele não está sendo coerente e não tem a possibilidade de crescer como ser humano e contribuir para essa mesma sociedade, né? Ter um ponto a mais ou estar mais harmônica com os seres que nela vivem. Certo? Porque a sociedade não é algo que cai do céu, somos nós, todos os seres vivos, juntos, convivendo, certo? Como não tem outra forma de ser. Então, o homem que foge, ele não é um homem, vamos dizer assim, que está dentro de uma possibilidade de viver uma vida harmônica, tá certo? Então, ele tem que estar inserido na sociedade.
Então, ele tem que estar inserido na sociedade, mas tem que ter uma centralização para barrar a hipocrisia da sociedade, para minimamente estar com a sua saúde mental, vamos dizer assim, não é pronta que ninguém está pronto, mas ao mesmo tempo rumando para se sentir mais saudável. Olha que loucura, eu tenho que estar inserido na sociedade, eu tenho que ter a noção de que como essa sociedade me impõe as coisas, eu hipocritamente participar dela, porque eu não posso me afastar dela, mas ao mesmo tempo eu tenho que me curar dela. É uma coisa doida, né? Eu fui chamada para fazer uma palestra sobre como lidar com as emoções numa escola, tá? Eu não sou professora, né? Apesar de ter estudado para isso, mas não sou professora. Eu vou lá fazer como psicóloga, certo? Tá? Daí eu peguei e liguei para a diretora perguntando o que ela queria, né? Ela não me conhece, certo? Né? Eu vou lá, vai ter uns 45 alunos, né? Tá? Pedi que não tivesse 2 salas de aula, tá? Como lidar? Então, como lidiar? Né? A lida é mexer, né? Vou trabalhar, vou limpar a casa, vou lidar. Como lidar com as emoções? Ela está esperando, provavelmente, que eu minimize as agressões que estão existindo, principalmente acentuadas na pandemia, as desistências da escola, certo? Tá? Né? As ansiedades. A minha ideia é justamente colocar, primeiramente tentar discernir com os jovens a diferença entre sensação, né? Emoção e sentimento, para que eles possam justamente aquilo que a Elizabeth falou. É a minha ideia aqui do meu projeto, entende? Certo? Deixar a pessoa entrar em contato com a realidade dela, com a verdade. Porque assim ela pode vir a ser menos refém dos seus próprios sentimentos. Certo? Tá? É a minha ideia. Isso tudo, nem sei quanto tempo, 1 hora e pouco, né? Ela disse, faça uma dinâmica. Como que eu vou lidar com as dinâmicas que a gente conhece, né, e os experimentos da Gestalt, com 45 alunos em pouco tempo? Então, olha que difícil que é. Porque não adianta você fazer uma dinâmica ou um experimento, né, nós sabemos, se não tem sentido. Então, a minha ideia, eu estou aqui pensando o que eu vou fazer em pouco tempo. É como escrever no Instagram em 4 frases, porque se ninguém vai ler. Porque não é isso que a sociedade quer da gente, quando convidam a gente para ir nesses lugares. Entende? Como se a gente fosse ser mágica e pudesse tirar a agressividade dos jovens de 15, 16 anos, que será o público. Né? A minha ideia é, sei lá, eu vou trabalhar uma música do Martinho da Vila sobre sentimentos e fazer com que eles vão percebendo o que é emoção, o que é sentimentos, para ver se a gente consegue colocar pelo menos uma plantinha ali para eles poderem se sentir, que eu acho que é a única saída, certo? Né? Acho que não, nós sabemos isso, que é a única saída para que eles possam compreender o que estão sentindo, e uma vez compreendendo o que estão sentindo, quem sabe lidar melhor com isso numa sociedade aí mais perto deles, que seria a escola, né? E com isso minimizar, quem sabe, né, essa desistência, essa ansiedade que leva à impotência de, eu não consigo mesmo estudar, eu não consigo mesmo namorar, eu não consigo, né, que é tudo isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo com todo mundo? Imagina com um jovem que está conhecendo a sexualidade agora há pouco tempo, dentro de uma escola, ou que teve reprimido aí durante esse tempo todo da pandemia. Agressividade, sexo, concorda? É isso que vai rolar, né? Eu não sei, depois eu falo para vocês, depois do dia 21, o que rolou lá. Mas, provavelmente, eu não vou na mão que a diretora quer, entende? Daí depois a gente vai ver a cena dos próximos capítulos aí. Mas é isso, me lembrou muito, lendo aqui o nosso tópico de hoje, né? Que é lidar com as emoções. Provavelmente estão esperando que eu vá ensinar uma coisa que eu não vou fazer. Nós conseguimos fazer isso, gente? Não conseguimos, não é? Um manual de instruções, né? Como lidar com as emoções? Tópico 1. Complicado, né? Porque uma das coisas você falou claramente. A gente tem a sensação, até no ciclo de contato, a gente sabe que é assim. Quando a gente se dá conta daquilo, a gente consegue, né, começa a definir o que é isso que eu estou sentindo aqui no meu corpo. Muita gente
faz essa discriminação, consegue identificar isso, só que não de forma correta. Tem um tanto de gente achando que está sentindo uma coisa que está sentindo, na verdade, outra. Entendeu? Então, dentro dessa dinâmica, é um grupo de 45 crianças, adolescentes, né? E você pensar que pode ser que atinja, né? Pode ser que auxilie, mas milagre não vai fazer, né? A verdade é essa. Então, assim, não sei qual é a intenção, você falou que conversou com a diretora, que você vai fazer o melhor, não no sentido de ajustar aquelas crianças à realidade da escola, que é o que a professora, a diretora provavelmente quer, né? Enquadrar as crianças. Não, elas têm que ficar sentadas 6 horas ou 10 horas, sei lá quantas horas, na frente, sentada na cadeira, olhando para essa professora, ficar sentado, né? Não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e elas têm que se adequar. Então, assim, não é, o seu papel não é esse, né? Não é fazer com que elas se ajustem ali, mas que elas sintam, entendam o que estão sentindo. E eu acredito que você vai conseguir dar conta desse recado aí. Né? E você conta pra gente depois do dia 21, como que vai ser. Paramos em autoconquista e começamos pelo mesmo assim, né? 171. Mesmo assim, dadas semelhantes satisfações importantes do self, a liberdade de exercer a agressão e o prestígio social supremo, a autoconquista é uma integração parcial viável. Resulta apenas numa felicidade reduzida, em doença pessoal, na dominação e miséria dos outros e no desperdício de energia social. Tudo isso pode ser tolerado. Entretanto, de repente, as repressões começam a falhar devido à difusão geral de luxúrias e tentações. A autoestima se enfraquece pela insegurança e a insignificância sociais. O caráter não é premiado. E a agressão expansiva é tolhida nos empreendimentos civis, de modo que a agressão só é exercida contra o self. Nessa situação dos tempos atuais, a autoconquista assoma em primeiro plano como centro da neurose. A autoconquista, Osmar, que não estava aí da última vez, né? E a gente trabalhou esse tema do PHG. Ele está chamando de autoconquista aqui, um pouquinho antes desse subtópico, ele vai falar sobre o que ele está dizendo, né? É você chegar num nível de satisfação em relação ao seu self, né, a quem você é, quem as pessoas pensam que você fica fixado nesse lugar. Então, essa autoconquista eu cheguei aqui, né, eu tenho essa característica e eu não abro mão de forma alguma. Né? Então, a dificuldade ali vem justamente desse lugar de fixação dessa pessoa frente a isso que ele conquistou, cantando suor. O sofrimento, ou seja lá o que ele tenha passado, e hoje ele se fixa tanto nesse lugar que ele não consegue ser flexível o suficiente para lidar com as situações de outras formas. E está sempre repetindo o padrão repetitivo, né, de comportamento, situações que são sempre as mesmas. E uma das coisas que é o principal da autoconquista é não conseguir perder, é não aceitar a derrota, é a dificuldade que se tem ali de lidar com esse lugar da pessoa que não alcançou aquilo que deveria alcançar, né? Segundo ele mesmo. Então, esse não aceitar a derrota acaba culminando nesse lugar de você nunca aprender com ela também, né? Você acaba ali culminando dentro da, eu perdi, mas eu perdi por isso e isso. Ou, não, mas é porque fulano falou isso e isso, e aí eu não consegui o que eu queria. Sempre justificando as derrotas e não realmente aceitando esse lugar. Né? E aí vem esse lugar da autoconquista, né? Dessa satisfação por estar nesse lugar do vencedor. E aí o que a gente falou aqui, né? Que dentro desse lugar da autoconquista também tem um autocontrole gigante, né? Que a gente tem que lutar contra si mesmo para poder se adequar dentro desse caráter, né? Dessa fixação, desse limite que a gente se estabelece
como aquilo que é adequado a se comportar, a forma de comportar que é a mais adequada, e a gente segue isso. Só que esse último parágrafo ele é muito claro, né, frente a isso. Vai dizer assim, vai ter um momento que só isso não vai ser suficiente. Vai ter um momento que isso vai esgotar, que você ter um bom caráter não vai ser suficiente para você poder lidar com as suas coisas. E aí você vai ver o que vai acontecer, né, a partir de então. Porque você vai entrar numa tristeza profunda, e isso não sei se vocês conhecem aquele livro da Alice Miller, A Criança Bem Dotada. Qual que é o nome? Não lembro dele todo, mas é A Criança Bem Dotada, alguma coisa nesse sentido. E aí ela vai dizer assim, tem pessoas que necessitam desse lugar como um balão, né, que você enche ele de ar. Elas são infladas, elas falam muito bem de si, elas enaltecem todas as coisas que elas fazem, dizem que fazem muitas coisas, né? Se mostram aquela pessoa perfeita, sem defeitos. Mas que basta a insegurança chegar, basta algo sair do equilíbrio que ele coloca, né, do controle, que ele despenca. O balão fura, ele murcha, não se sustenta por si só. O que a gente chama, né, já falou muito aqui do falso self, é só uma forma de evitar o sofrimento. É o recurso que ele tem. Não estamos desconsiderando isso, né? Porque cada um usa os recursos que tem e que consegue, que dá conta de usar. O nível de autoconhecimento daquela pessoa é a forma que ela tem de existir. Se ela estiver aberta a conhecer outras formas, outros recursos, a gente pode explorar isso. Se não, não. A gente não tem como, né? A gente fazer pelo outro o que ele precisa fazer por si. Essa abertura não vem da nossa expectativa, né? O que a gente quer que ele melhore, né? O que a gente está vendo que não está legal, mas se ele não vir, se ele se sustentar na ilusão, por meio do desejo de permanecer nesse lugar da vitória, nada faz ele se tirar de lá, a não ser ele mesmo, né? Terminamos o subtópico 7. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Tá bom. 8. A relação entre teoria e método. O que um teórico vê como o centro da neurose depende, em parte, de semelhantes condições sociais como as que descrevemos. Mas, em parte, depende naturalmente do método de terapia empregado, e o método, por sua vez, depende de fatores sociais, como o tipo de paciente, o critério de saúde, etc. O método explicado neste livro, em que se tenta ajudar o self a se integrar, estendendo as áreas de vitalidade para incluir áreas mais amplas, a resistência principal se encontra na relutância do self em crescer. O self refreia seu próprio desenvolvimento em andamento. Na técnica ortodoxa, na qual o paciente apresentava seus conteúdos de id de forma passiva, irrefletida e irresponsável, o que já sabem o que é, né? Psicanálise, enfim. O que impressionava o terapeuta era o entrechoque entre esses conteúdos e as normas sociais. A tarefa da integração era um reajustamento mais viável. Posteriormente, esse conceito foi considerado insuficiente. A resignação e a deformação de caráter do paciente assomavam no centro. Entretanto, devemos assimilar uma contradição extraordinária e quase ridícula à terminologia usual das teorias de análise do caráter. Vimos que, identificando-se com a autoridade, o self exerce sua agressão contra seus impulsos alienados, por exemplo, sua sexualidade. É o self que é o agressor. Ele conquista e domina.
Não obstante, de maneira estranha, quando os analistas de caráter vêm falar da fronteira entre o self e o alheio, de repente mencionam não as armas do self, mas as defesas do self, sua couraça defensiva. Reich. Considera-se que o self, ao controlar o sistema motor, ao desviar deliberadamente a atenção e asfixiar as tentações, esteja se defendendo contra as ameaças que vêm de dentro. Qual a razão desse estranho erro crasso? É que o self não é levado a sério pelo terapeuta. Ele pode falar a seu respeito da maneira que lhe convier, porque praticamente não é nada. Para ele, só existem duas forças, a autoridade e os instintos. E primeiro, o terapeuta, e não o paciente, atribui poder àquela, e em seguida atribui rebeldemente poder a estes. Mas há outra coisa, o self do paciente, e este tem de ser levado a sério pelo terapeuta. Porque, repetindo, é só o self que realmente está disponível para ser ajudado. As normas sociais não podem ser alteradas na psicoterapia, e os instintos não podem ser alterados de maneira alguma. Achei interessante que ele fala aqui, né, que tá falando sobre as armas do self, como que em outras linhas isso vai ser chamado de defesa, e nesse lugar da defesa é como se, poxa, não tem como fazer nada, né? Isso está dado e a gente não consegue alterar. E quando desconsidera o fato de que é uma arma, que é uma agressão do self contra si mesmo, a gente pode entender que, poxa, se isso é uma agressão e está acontecendo agora, a gente tem que entender o que está sendo agredido. Qual é o alvo dessa agressão que está se dando aqui? O que está acontecendo? Que parte minha que está sendo tomada, né? E que está sendo alvo dessa agressão? Porque aí a gente entende qual é a parte dominada. O que é esse dominador, essa parte do self que está ali, né? A função ego está dizendo que ela tem que sair, né? Que ela não pode aparecer, que ela tem que estar lá alienada. Que parte dominada é essa que não pode aparecer? E o que aconteceu para ela sucumbir, né? Para ela ser colocada dentro da caixinha. A ideia é que fazendo esse mapeamento, entendendo, né? Ao meu ver, claro, gestalt terapia é algo que a gente vê que tem várias formas, né? De ser e estar e de fazer, e enfim. Mas, ao meu ver, você reconhecendo esse caminho, você consegue olhar para essa dinâmica em outras áreas da sua vida. E ao reconhecer essa dinâmica se repetindo, você escolhe, já que você já conhece, já entende, participar ou não daquilo, antes que você entre na jogada. Que é o processo de expansão de consciência. Você tem mais recursos para lidar com aquela situação, você não precisa ficar num looping eterno, né? E você pode simplesmente não participar também. O que antes você não podia, né? Uma criança não escolhe, infelizmente. Hoje está mudando um pouco isso, mas antigamente não tinha voz alguma. Mas a responsabilidade por sua vida acaba sendo dos cuidadores, né? E não de si mesma. Aí você vai crescendo, e a partir do momento que você vai amadurecendo, tomando a responsabilidade da sua vida para si, você vai conseguindo tomar as decisões de forma mais autônoma, independente, mais consciente e assertiva, né? Diga, Maria. Aí tem uma crítica também, né? Tem. Tem uma crítica à autoridade
do terapeuta, né? Uhum. Certo? Aonde, de fato, ele não se põe na mesma altura, ele se põe acima, e ele é a autoridade que vai ensinar, certo? Por isso que diz assim, pode falar repetidamente sobre, mas não é nada, é só teoria, certo? Uhum. Aonde não vai atingir, né? Porque não é mesmo para atingir, porque ele não acredita profundamente, né? Que a possibilidade de elevar aquele ser humano, certo? Né? É o self dele. Porque, já que ele acredita que o self dele está destruído, né? E é uma defesa, veja bem, né? Não é algo que tem que ser acrescido, tem que ser, é algo que é necessário estar ali para para defender os impulsos do id. Como que ele vai fazer um trabalho onde ele vai se pôr à altura do paciente e vai dar ao paciente a possibilidade de ser ele, não só o responsável, como ser ele o que vai aprender, né? Aí a Lara pôs uma coisa muito interessante, que é a expansão da consciência, né? E se tornar autônomo, né? E deixar de ser dependente da autoridade terapêutica. Desculpe falar, mas é essa a crítica. É o tempo todo, né? Nesse pequeno tópico aqui, o Oiter está fazendo uma crítica profunda a isso. Não vai nunca ter arma. Por isso que diz, mais importante que qualquer coisa é saber qual, né, a terapia usada para tal pessoa, em tal circunstância, em tal adoecimento, não é? Não é assim? Acho que O foi em algumas entendimento do nossas... objetivo, né, Maria? Tem momentos que, por exemplo, repetidamente você vê, se você soltar no Google, eles dizem a toda hora que a nossa abordagem é uma abordagem, como que ele fala? Uma abordagem rápida, uma abordagem curta, uma abordagem, que nome que dão? E não é verdade. Claro, não passamos a vida inteira, como tantas outras abordagens, a própria nova psicanálise, você não passa a vida inteira cuidando do ser humano, né? Ninguém mais aceita fazer análise 20, 30 anos. As pessoas, a sociedade já não está mais aceitando isso. O que era um status antes, na burguesia, certo? Né? Estou em análise, vivo em análise. Meu analista é o fulano. Quanto tempo? 20 anos, 15 anos. Certo? Não, mas porque a gestalterapia é apenas uma abordagem rápida, uma abordagem, né? Põe lá até quantas sessões. É verdade, isso. Nós podemos ser uma abordagem rápida, como outras pode ser, se aquilo for resolvido rapidamente. Não é verdade? Né? Então, aí você vê, a gente não consegue mostrar para a sociedade que não é assim a nossa abordagem. Uma coisa complexa, né? E olha aqui, essa situação da abordagem referenciada aí. Não precisa ser só, porque o livro é de gestalterapia, que faz uma crítica à psicanálise. Muita gente fazendo crítica. E, no entanto, né, é o que vai na mão que a sociedade pede do indivíduo. Né? Que é o indivíduo contido, que é o indivíduo que tenha sucesso, que saiba responder adequadamente. É complicado. Porque a arma da cura, né, não faz jus ao que a sociedade cobra. Então, né, acaba botando algumas abordagens que têm, não é só a nossa é uma delas, que tem uma eficácia mais rápida, que você vê rapidamente, tá certo? Como uma abordagem superficial, entendeu? É o contrário, eles invertem totalmente a lógica. Por isso que a Gestalt é assim, ame ou deixa. Porque senão, não é assim, gente. Eu percebo isso, pelo menos. Eu fui procurar outras coisas para ver também, porque, né, a gente não pode acreditar que somos o centro de tudo, né? Gosto, tem muitas coisas para estudar. Mas na hora de atender, até agora eu não encontrei outra. Melhor. De atender, entendeu? Certo, né? Posso estudar outras coisas, acrescentar mil e uma coisa, que até não estudo mais, porque é caro esse curso, né? Psicodiagnóstico, tudo. Então, tem que estudar sozinha, aquelas coisas de bateção de cabeça sozinha, né? Mas a abordagem é uma coisa complicada, ele está falando sobre a abordagem adequada aí. Né? E as pessoas não param para fazer isso, dizer até onde a limitação. Nós temos limitações também, dentro da Gestalt para algum adoecimento.
e vamos assumir que temos, não é verdade? Eu penso que é isso que está falando no 8 aí. E quando ele fala autoridade, né, ele quis dizer bem claro isso, esse lugar que você falou mesmo, Maria, o lugar da autoridade do terapeuta, né? Então você tem duas coisas a se seguir: a autoridade do terapeuta ou seus instintos, né? E é muito complicado quando a gente coloca esse lugar da autoridade do terapeuta sem considerar o self daquele cliente. Por quê? Se ele não estiver aberto, nada muda. É o que eu falei, né? Eu falei pouco antes isso aqui. Se o cliente não está aberto a ver, se ele está mergulhado na ilusão, se o desejo ainda é muito forte para que ele abra mão, nada faz ele mudar, né? Diga, Elizabeth. Então, ouvindo vocês duas aqui, lembrando do atendimento que eu ofereço em plantão psicológico, ele é tão breve e às vezes fica mesmo um atendimento, mas ele é completo, ele tem princípio, meio e fim, e esse lugar que não é do tempo, mas é da disponibilidade, é da presença, é de ser curioso, no sentido de eu estou aqui, sabe? E a fala de vocês duas trouxe isso para mim, sabe? Essa potência do que é esses atendimentos que, como a Maria colocou, né, que para uns é tão breve, né? Mas o sentido pelo qual quem procura por ele é que faz sentido, não é o nosso. Eu atendo em plantão. Alguns voltaram para outro atendimento, que é um outro, não é uma sessão, uma continuidade. Também, nessa mesma linha, eu comecei a também fazer atendimento de grupo em plantão, uma experiência interessante, muito interessante também. São essas possibilidades que a Gestalt vai nos dando, né? Esse não saber, mas querer aprender com o outro, e também deixar gastar nesse encontro, nessa relação tão co-criada, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão, Elizabeth. Siga, Maria. Você faz isso sozinho ou tem alguém com você no grupo, Beth? Hoje eu tenho um acompanhamento, eu faço a supervisão. Já convidei alguns colegas para estarem comigo, mas até o momento, porque é voluntário. Não, eu entendi, mas é um grupo pequeno e agora faz pouco tempo que vocês estão fazendo em grupo aquilo que você fazia sozinha, certo? Que é o plantão. Mas a Gestalt já trabalhou bastante com plantão. Não tem necessidade, às vezes, de ter um processo que é só Não, para acolher, receber o fenômeno que está acontecendo naquela hora, e não, às vezes a pessoa... são duas coisas. Duas coisas, São sim. duas coisas. Eu comecei a atender em plantão, o princípio foi online. Tem mais ou menos Online. 3 anos. 3 anos não, foi assim que começou a pandemia. Foi Certo. 2020. Constituía mais ou menos do quê? 3, 4 sessão, plantão? Porque plantão não é continuidade, né? Não tem. Como Mas que é? e às vezes acontece de procurar novamente, mas é com uma outra Tá. demanda, é um outro momento, Sim, e sabe? sim, é objetivo, né? Quando eu falei para vocês que agora eu iniciei, que foi até uma demanda mesmo, né, de serem ouvidos em grupo. Mas é Certo. para um outro público, sabe? E alguns também voltaram, outros não. Então, assim, Certo. essa abertura que tem, se eu vou, se eu preciso, se eu não preciso, eu não vou. Mas Isso não tem... saber, eu tenho esse lugar ali que eu posso ir. Isso. Mas, assim, geralmente o grupo que você está atendendo agora tem quantas pessoas?
6. Não passa disso. Olha, ainda que ele é muito potente, porque a intervenção ela vem do próprio grupo, mas enquanto profissional, pessoa única ali, me demanda mais. Certo. Daí, uma vez por semana, você fica ali? Isso, é uma vez por semana. Bom, e é sempre presencial? Esse é sempre presencial. Bom, não, você está certa. É melhor um grupo menor, né? Tem mais caixa de ressonância, se você está sozinha. Nunca passa. 6 foi o máximo. Já aconteceu de aparecer 2. Não, mas você está na mão da gestalterapia. Trabalhar em grupo na gestalterapia é bastante importante. Então, que bom isso. Eu tenho lido e acompanhado muita coisa do Ari, e eu me senti muito nesse lugar, sabe? Tá certo. Que ótimo, parabéns. Ok, obrigada, gente. Tem um autor, né, da questão de terapia que fala muito sobre terapia breve, né? É o Enio Brito, se eu não me engano. E aí eu entendo que quando ele fala terapia breve, são para casos específicos, né? Não é para você fazer uma terapia geral, conhecendo a sua personalidade em si. Não é algo mais profundo. Então, a terapia breve, ela chega a ser superficial, entre aspas, muitas aspas, mas no sentido de é um ponto. Olha, eu quero trabalhar essa questão. Eu quero trabalhar essa coceira. Eu quero trabalhar esse sintoma. E aí você foca a terapia naquilo e vai observando se o sintoma vai diminuir ou não, o que, que vai acontecer ali dentro daquela situação. Então, eu entendo que seja breve no sentido de se esgotou a demanda, acabou a terapia, né? Mas não acredito que seja numa complexidade menor, não, sabe? Eu acredito que seja um mergulho da mesma forma, mas numa questão específica, e por isso fica parecendo que é superficial, mas na verdade está sendo só em loco, né? Está sendo só discriminada a uma parte específica, né? Uma situação específica. Siga, Maria. Lara, completou o que não tinha vindo à minha memória. Então, conhecida erroneamente a gestalterapia como uma terapia breve. Não, ela pode ser breve. Certo? Pode ser breve. A nossa ideia não é psicoterapia de uma vida inteira, como a psicanálise. É o que eu sempre falo quando fazem a mesmíssima pergunta quando eu vou fazer qualquer palestra. Entendeu? Até eu acho que qualquer um vê na minha cara que me irrita profundamente. Mas eu tenho que lutar contra isso. Porque a Gestalt tem, né, erroneamente essa visão, que é uma visão errada, tá certo? Porque ela pode ser breve. Assim como tem pessoas que estão em status depressivo, não são depressivos. A gente tem que toda hora mostrar isso para a sociedade. Né? Não há problema nenhum. Não se deprecia a nossa abordagem, porque ela pode ser breve em alguns momentos. Muito pelo contrário. Ela tem essa possibilidade, essa arma também, certo? Né? E, no entanto, na maioria do seu tempo, ela é uma psicoterapia de médio prazo. É pontual ser breve. E, no entanto, é conhecida como breve. Tá errado, né? É nesse sentido. Mas você não conseguia vir o breve ao meu raciocínio. Acho que eu bloqueei isso. Tanta raiva que eu tenho desse tipo de coisa. Mas né? Os recursos que a gente tem, várias possibilidades dentro da questão de terapia, a gente vai utilizando delas, né? E é isso, pessoal. Mais uma segunda questão está se fechando. A gente finaliza aqui. Vou só tirar uma fotinha nossa, né? Faz tanto tempo que eu não tiro essa foto, né? Peraí, antes da gente ir. Dessa vez eu vou usar o celular, sabe, né? Mudando um pouco os paradigmas. Aí.
Isso. Finalizamos. Muito obrigada a vocês pela participação. A gente se vê na semana que vem, falando sobre Yontef. Tá? E é isso. Ótima semana para todos. Abraços gestálticos e quentinhos. E Só um até lá. pouquinho. E Fala, amanhã? Maria. Nós não vamos estar juntos no encontro gestáltico? Terça, é amanhã, dia 7, 21 horas. Lembra? Boa. Vou até colocar lá no grupo para o pessoal, Quando né? você Para eles está com a cabeça acompanharem. mais livre, Sim, né? sim. É Vai ser verdade. Nos encontramos amanhã vai ser amanhã. uma verdadeira bateção de cabeça, meninas. Imagine se atrapalhações, vai ser inédito, eu nunca fiz isso online. Legal. Vamos ver o que a gente faz junto, tá? Então vamos. Tchau, 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 Maria. tchau, Até lá. pessoal. Tchau, Abraço. Osmar. Prazer. Tchau, tchau.